a essa noite, que vai ser muito especial, porque a gente vai ter um orador que tem muita experiência, muito conhecimento nesse negócio. É um grande amigo que eu conheci através desse negócio. Ele irá nos brindar respondendo basicamente a 3 questões. Por que é importante empreender na atualidade? Por que decidiu empreender nessa indústria e poder partilhar conosco, né, nessa conversa? E que benefícios as pessoas podem obter os resultados, e que resultados neste negócio, né? E quem é esse orador fantástico que vai nos brindar hoje? Ele é empresário desde os 18 anos, ele é casado com a Nil, uma grande amiga nossa, ela é sócia e parceira dele, ele é pai de 4 filhos, que já são adultos, é avô de 4 netos, 2 meninas e 2 meninos. É formado em filosofia, teologia e história pela USP, nos anos 80. E em direito, tornando-se advogado no mesmo ano, em 2012. Atuou profissionalmente em escritórios na região aqui de Jundiaí, Orlando e Santarém, em Portugal. E nessa área, em ênfase em direito empresarial. É apaixonado por empreendedorismo, e com essa empresa, a Amway construiu redes no Brasil, Estados Unidos e na Península Ibérica. Seus hobbies são leitura e uma boa série. Seu lema é: inspire-se, simplifique e acelere. Então, eu gostaria que todos abrissem seus microfones agora e me ajudem a receber, diretamente de Campo Limpo Paulista, São Paulo, empresário Marco Oliveira. Bem-vindo, Marco. Seja bem-vindo. Obrigado, meus amigos. A sala é sua, Marco. Obrigado pela acolhida. Obrigado, gente. Maravilha, hein? Grato a Sônia aí pela lembrança, pelo convite, pela confiança, né, de nos trazer aí à sala, em particular a ela, que é uma grande amiga, vizinha nossa aqui em Jundiaí. Temos aí uma longa caminhada juntos. Eu sempre digo que já caminhamos bastante, se fosse contar o número de eventos que já estivemos juntos, não é? Quantos eventos maravilhosos fizemos juntos, eu tenho muita saudade de todos eles. E cada um deles contribuiu para que a gente chegasse até aqui, com a experiência que temos, com uma bagagem profissional, com o entusiasmo de sempre, que eu pessoalmente tenho com essa atividade, né? Dá um forte abraço ao meu querido amigo Mário, é um grande inspirador, ele sabe disso, embora nós sejamos de organizações da Amway, né, diferentes, em ramos de organização diferentes, temos os mesmos princípios e valores, a mesma forma animada, divertida e grata de construir organizações em todos os lugares por onde passamos. Então, o Mário sempre foi uma inspiração para a gente fica muito feliz, ele e a esposa, de terem trazido até aqui, nesses anos todos, a oportunidade para suas redes e a informação, o conhecimento para todas as redes Amway, não só no Brasil, em toda a América Latina e em muitos outros países do mundo. Um grande líder e que tem liderado pelo exemplo. Então, minha gratidão eterna a Mário, Kyoko, por tudo que vocês têm feito por nós, refletindo o conhecimento que vocês aprenderam de grandes líderes como o Henrique, que a gente tem assim, uma saudade tremenda, né? E Marlene, muita saudade deles. Então, deixo aqui meus agradecimentos em nome de toda a minha organização, em todos os lugares, a esses grandes líderes que sempre construíram esse negócio de maneira generosa, entregando gratuitamente para tanta gente o conhecimento. Tem outros colegas bacanas demais, incríveis aí na sala, não vou nominá-los individualmente, mas a todos vocês também minha gratidão por estar caminhando conosco. Eu sei que nós temos mais ou menos uns 20 e poucos minutos para discorrer sobre a nossa experiência, minha e de minha esposa, com essa grande companhia. E essas 3 perguntas, né, que a Sônia tão bem
deixou aqui, né, sobre empreendedorismo de um modo geral. Por que, né, empreender? Por qual razão as pessoas deveriam optar pelo empreendedorismo a despeito, ou quem sabe paralelamente, com outra atividade? Como é o meu caso. Eu, como profissional da área da advocacia, eu dedico a maior parte do meu tempo de trabalho, não são muitas horas por semana, eu trabalho apenas 4 dias por semana, de segunda a quinta, na minha profissão, e geralmente 4 horas a 5 horas por dia. Então, a minha carga horária é mais ou menos de 20 horas semanais com a advocacia e um período mais ou menos igual com a construção desse fantástico negócio, desse empreendedorismo com o qual nós estamos reunidos hoje para falar a respeito. Então, para falar de empreendedorismo, para mim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu comecei a empreender por influência do meu pai aos 9 anos de idade. Estou com 63. Então, há 54 anos que eu empreendo de maneira natural. Desde criança, por incrível que pareça, mas é verdade, eu já tinha uma atividade remunerada. Eu e meu irmão, nós vendíamos lá numa pequena cidade do Paraná, era muito pequeno, o meu irmão empurrando a carriola e eu com aquele medidor de litro, sabe que é a lata de litro de óleo quadradinha? Colocava um cabo nela e eu ia fazendo a medição, onde nós vendíamos pinhão na rua. Que escola bacana, porque eu morava numa cidade lá do Paraná, onde pinhão se dava assim, de maneira generosa em qualquer lugar. Qualquer pessoa podia catar pinhão lá no campo, né? Nos pinheirais, nas araucárias, tinha lá o pinhão. Mas eles gostavam de ver 2 garotos, eu e meu irmão na mesma idade, parecíamos gêmeos, 2 garotos trabalhando na rua, vendendo alguma coisa. E disso a gente evoluiu para outras coisas, para jabuticaba, para coisas, sempre empreendi. E a gente recebeu o dinheiro, e meu pai, vivo, de 90 anos, consciente, ele nos ensinava a contar o dinheiro. Então, eu queria falar que empreender é transformar. Empreender é construir. E desde pequeno, meu pai nos ensinava a pegar as notas, aquelas pequenas notas, vamos supor, de R$1, né? A moeda era outra, mas imaginemos notas de R$1, pegar as notas no final da tarde e desamassar as pontinhas, para que a gente passasse elas, organizasse, e aí fazia um montinho de R$1 e colocava um elástico. Meu pai ensinou a gente a ter respeito pelo dinheiro. Então, ele dizia, todo dinheiro que nasce do negócio não é seu, é do negócio. Desde pequeno, ele ensinou isso para a gente. E eu trago essa lição para esse grande negócio que a gente constrói. As pessoas misturam muito, né? A atividade, começam a desenvolver, não tem muita experiência empreendedora, e elas colocam no mesmo cesto o dinheiro que vem do negócio e o dinheiro do dia a dia, e mistura aquilo. E não consegue ver prosperidade. Ela não monetiza, ela não calcula, ela não registra. E segundo a boa técnica empreendedora, diz que só pode ser melhorado o que é medido. Então, nós temos que aprender a fazer esse gerenciamento. Ele ensinou a gente. Então, para responder essa pergunta da importância de empreender, eu digo que empreender transforma. Aqueles que empreendem com um mínimo de conceito empreendedor, que tem a ver com organização pessoal, organização de tempo e organização de recursos. Nós temos 3 grandes recursos, todos nós na sala, os convidados, nós temos 3 grandes recursos que têm que ser bem administrados, que é o tempo, o dinheiro e o esforço. São 3 recursos humanos que são finitos, eles são limitados. A gente tem que aprender a administrar o nosso tempo em ação empreendedora, nós temos que aprender a administrar o dinheiro que vem para o negócio, e aprender a administrar o próprio esforço, não é? Como é que nós vamos nos empenhar? Com que intensidade? Qual a energia que a gente vai colocar no processo de empreender? Então, essas 3 coisas têm que ser bem administradas, para que não sejamos vítimas do acaso, das distrações comuns em qualquer atividade na vida de todos nós.
quando decidi, eu e minha esposa, nós decidimos, né, desenvolver a atividade, isso foi no dia 1 de setembro de 2010. Nós nos preparamos mais ou menos 2 meses antes de fazer o cadastro, para você ter uma ideia. Essa é uma história que eu gosto de contar, está gravada em algum lugar, já contei em muitos seminários isso. Eu fui à loja da Amway, a convite do meu patrocinador, com o número dele, e comprei as 42, eram CDs, áudios, tinha 42 títulos disponíveis na loja ali em São Paulo. Eu comprei os 42 títulos, usei o código dele, vim para casa e eu fiz uma imersão nesses 42 áudios. E eu quero destacar que o áudio que mais me impactou foi do Henrique Almeida. Eu tive a oportunidade de poder falar isso para ele pessoalmente num evento que estivemos juntos. Agradecer a ele e falar, olha, foi esse seu áudio, Amway aqui agora, uma coisa mais ou menos assim o título. E ele explicando o que é aqui a segunda pergunta da Sônia. Por que empreender com a Amway? E no áudio fantástico que está registrado, eu recomendo que se replique novamente para o time inteiro esse áudio incrível do professor Henrique, aonde ele apresentar por que empreender com a Amway aqui, ou seja, no momento que a pessoa está, e no agora, enquanto ela estava ouvindo aquele áudio. Fica essa dica, né? Eu vou tentar transcrever rapidamente também aqui alguns desses motivos do porquê empreender com essa grande companhia. Então, empreender é transformar a sua vida e a vida do outro. Empreender é aperfeiçoar-se, é aprender, crescer e mudar. O empreendedorismo nos dá a oportunidade de crescer. Por isso, nós precisamos fazer de maneira competente, usando bem os 3 recursos, né? Tempo, dinheiro e esforço, para que a gente consiga, em 10, 15 ou 20 horas por semana, aprender a praticar o padrão de 8 passos, como nós chamamos, né? Que nós podemos atualizar esse conceito de maneira mais moderna. Então, nós temos que aprender a praticar esse padrão. Definir o que você quer, assumir compromissos, não é? Ter uma boa lista de nomes, aprender a contatar e convidar corretamente, mostrar o plano ou a oportunidade às pessoas, que é o passo 5, retornar a elas, fazer um acompanhamento, aconselhar-se com seus mentores, com os empreendedores que têm mais experiência que você, e, por último, o 8º passo, duplicar esse padrão de simplicidade com todas as pessoas da organização. Então, empreendedorismo, para mim, é isso, né? Vale a pena empreender, porque através do empreendedorismo, além de transformar nossas vidas, a vida de outras pessoas, nos realizarmos, nós realizamos coisas, que é o passo 1. Estabelece um objetivo, se pergunte quanto custa aquilo e encontre no negócio um modelo, um plano de realizações, de metas, para realizar aquele objetivo. Nós, durante 2 meses, antecipando, né, o mês de setembro de 2010, fizemos uma imersão nesses áudios. Registrei tudo, eu sou um bom estudante, a Sônia me apresentou no começo como alguém que teve a chance de fazer algumas academias, né, algumas escolas superiores, então eu sou muito organizado, eu organizei o conhecimento e apliquei, defini um padrão, e aí 28 dias de cadastro nós batemos o nível prata. O que foi realmente uma satisfação para a gente. Eu estava preparado, eu e minha esposa, para reunir um time de mais ou menos 40 pessoas, e patrocinamos 28 pessoas no primeiro mês, e a gente trouxe esse time. E com esse time nós temos caminhado até hoje. Qualificamos aos níveis, né, primários no negócio, ao nível de liderança, e com isso a gente foi super bem remunerado pela empresa, reconhecido com viagens internacionais. Nós já viajamos para 12 países diferentes com a Amway e fizemos 28 viagens dentro do Brasil, a convite de amigos empreendedores, seja da Amway, seja de líderes dentro do ambiente Amway, para poder falar, contar a nossa história. Então, será que valeu a pena? Por que empreender com a Amway? Porque a gente é recompensado, Sônia. Empreender com essa empresa da maneira certa, você vai receber uma recompensa que supera o dinheiro. Recompensa em conhecimento, em amizades, em experiências o tempo todo, conhecer lugares incríveis,
como eu tive a oportunidade logo depois, né, de iniciar o negócio no Canadá e nos Estados Unidos, nós já viajamos para os Estados Unidos e Canadá, acho que umas 15 vezes nesses últimos anos, para você ter uma ideia. Pudemos morar lá de novembro do ano passado até abril, por 6 meses, dentro do nosso período de visto permanente, pudemos morar nos Estados Unidos, eu pude exercer a advocacia lá. Mas tudo isso foi feito a partir da experiência Amway. 100%. A partir das pessoas que nós conhecemos nesse mundo Amway, que abriram portas para a gente poder, inclusive, estar nos Estados Unidos, poder morar lá esse tempo maravilhoso, dirigir carros incríveis e ganhar bônus em dólares. Eu não sei quantos na sala sabem que, tecnicamente, é possível você desenvolver o negócio nos Estados Unidos ou Canadá, naquele bloco de países, receber em dólar e, automaticamente, ser transformado em reais aqui no Brasil. Eu recebo os bônus dos Estados Unidos na minha conta na Caixa Econômica. Tecnicamente, sei que quem tem negócio lá, se ainda não faz assim, procura saber. Ou seja, um negócio global. Por que empreender com a Amway? Porque é um negócio global. Estando no Brasil aqui, eu estava verificando, né? Se eu tenho ideia, está no Brasil, só de comercialização, hoje, eu tenho 180 pontos pessoais nos Estados Unidos. E não estou lá desde maio, porque o negócio é global. Tudo isso está à disposição de todos nós aqui na sala e das milhares de pessoas que cada um de nós representa hoje. Mesmo que essas milhares de pessoas não saibam ainda, tá? O poder de enxergar o invisível. Quando nós estamos num negócio como a Amway, você não está você e mais as 10, 20 ou 200 pessoas ou 1.000. É você e mais centenas de milhares de pessoas. Elas ainda não estão conectadas com você. Mas porque você empreende corretamente, elas vão se conectar com você. Nós vamos construir esse mercado interativo, esse supermercado digital sem barreiras geográficas. Aí tivemos a oportunidade de ir, o ano passado, para Portugal. Eu conhecia a Europa já de outros lugares, mas não conhecia Portugal. Como meu filho mora em Barcelona, filho mais velho, há muitos anos, nós resolvemos, então, ir conhecer Portugal e Espanha, viajamos muito, e aí decidimos empreender a Amway lá também. Eu já tinha um contrato na Espanha, que na Espanha a gente pode começar o negócio à distância apenas com o passaporte. Portugal não, você tem que ter documentação. Aí eu fiz o quê? Fiz o cadastro na Espanha, comecei a prospectar com o apoio da nossa linha ascendente, sempre a mesma linha ascendente no mundo inteiro, nunca falhei isso. A minha linha ascendente completa do Brasil sempre teve a oportunidade de se conectar, quando quiseram, aos países que a gente quis abrir. E nós, então, depois deles, nos conectamos e, com isso, honramos, né, o conhecimento e a experiência que eles nos deram. E começamos a fazer. Quando eu fui a Portugal, me organizei, tirei meus documentos todos, e, com isso, pedi para a AME transferir o cadastro de Espanha para Portugal. Por que eu estou contando isso? Isso aqui não é crossline, é loveline. É dizer que esse negócio global é tão maravilhoso que não impõe limites nem para mim, nem para ninguém na sala. E nós temos a oportunidade, para terminar essa segunda pergunta, a oportunidade de só fazer coisas com o apoio da nossa linha ascendente. Olha que incrível! Nós temos mentores personalizados, que vão olhar para o seu negócio e, se você permitir, não vai deixar você cometer erro. Ele vai tentar te alertar, porque o seu ascendente tem mais experiência que você. Os meus têm muito mais experiência do que eu. Então, toda vez que eu resolvia fazer alguma coisa, alguma estratégia, eu tinha oportunidade, gente, de perguntar para o Rogério e Beatriz, nossos Esmeraldas fundadores, para o Marco Antônio, nosso Safira fundador, para o Valsa e Norma, Platinas fundadores. São as 3 ascendentes que eu tenho no Brasil. Nossa linha ascendente é curta. E depois vem a família Foley, que é a patrocinadora dessa rede. Então, poder perguntar para a pessoa: olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? E a pessoa poder te responder e te dando subsídios. É por isso que eu empreendo com a Amway, Sônia, porque eu não estou sozinho. Sônia e amigos, naturalmente, porque a gente tem pessoas como o Mário, vocês têm pessoas como o Mário para poder orientar. É fantástico, né? E toda a organização de líderes, que essa fantástica organização de Henrique, né? Ou seja, dele, das filhas,
Henrique não está com a gente fisicamente, mas eu sei que as meninas, amigas nossas, assumiram, né, a liderança dessa organização e tem inspirado todos os grandes diamantes, esmeraldas e tudo mais aqui do Brasil, são todos amigos do coração nosso. Então, empreender com a Amway é algo maravilhoso, porque é uma empresa que tem absoluta transparência, honestidade, absoluta honestidade. Ou seja, a companhia nunca tomou decisões sem nos avisar antes. Ela se reúne com a liderança do Brasil mensalmente, divide conosco a responsabilidade de tomar os rumos do negócio. E se temos momentos de desafios, de vez em quando temos desafios no mercado, câmbio, abastecimento, logística, não é? Tudo são desafios. A companhia sempre coloca os desafios na mesa e fala, vem, rapaz, vem, pessoal, vem conversar. Pega os platinas, bate um papo e a gente resolve. Por isso que eu estou desenvolvendo esse negócio com essa companhia. Por último, né, quais os resultados que a gente pode obter? Quais são os resultados, né? Particularmente, como eu digo, cada um vai obter o resultado que quer. Não tem tamanho. Eu tenho pessoas na minha organização que está qualificada a 15% há anos. A pessoa ama fazer isso. É o limite de compromisso dela de realização no momento. Amanhã, starta e ela vai à prata. Mas cada um de nós pode tirar desse negócio o que quer. Com certeza, muitos de nós na sala já contabilizou mais de R$1 milhão. Eu contabilizei muito mais de R$1 milhão ganho nessa empresa, desde que me cadastrei. E nem atingimos níveis de liderança dos mais desejados, esmeraldas e diamante. Ou seja, eu conheço gente que vive desse negócio, na minha organização, inclusive, que são platinas, constroem o negócio, gerenciam os seus negócios de maneira profissional e vivem disto, trabalhando poucas horas por semana e ganhando entre 8 e 10 mil reais por mês. Eu bato palma. Então, cada um de nós vai tirar do negócio aquilo que está buscando. Você quer tempo? Você vai ter tempo. Você quer mais dinheiro? Vai ter mais dinheiro. Você quer mais amigos? Você vai ter mais amigos. Quer tudo isso junto? Muito melhor. Que bom se a gente puder ter tudo isso junto, não é? Realizar-se como empreendedor, como pessoa, ser ponte para os outros. Você é uma ponte. Você conecta outras pessoas a essa grande possibilidade. Eu gosto muito de mostrar esse plano para as pessoas. Eu procuro sempre ser muito simples, muito objetivo, não é? Dizer que nós precisamos desenvolver inteligência financeira. Eu convidei esse meu amigo aí, que está com a gente, o César Felipe, né? Ele é um expert, é um especialista em finanças, lá pela XP, na verdade é o meu consultor de investimentos. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas, seja do nível de informação, de consciência e conhecimento e inteligência financeira que o César tem, ou aquele que nunca foi empreendedor, quando ele entra nesse projeto, ele começa a aprender a fazer isso. Então, quais os resultados que a gente pode tirar disso? O aprendizado. A gente sabe que há muitas escolas, universidades hoje, ensinando inteligência financeira para os alunos. A escola tradicional não ensina isso. Ensina a pessoa a ser empregado, ter uma carreira, ser consumidor e não participar da atividade, é o consumidor passivo. Nós estamos aprendendo a criar ativos. O que é criar ativo? Naquele quadrante do Robert Kiyosaki, né? Onde 60% das pessoas são empregadas. Elas vendem o tempo delas. Outras 35% são autônomas ou pequenas empresas. Ela vende o seu esforço. Então, tem gente que vende tempo, tem gente que vende esforço. 4% são empreendedoras de relativo sucesso no mundo. Elas vendem produto ou serviço através de organizações estruturadas. Pode colocar aí o dono da Amazon nisso. Vamos colocar assim. É uma empresa que tem um sistema que trabalha para os donos, para os acionistas. E o quarto quadrante, que nós somos convidados a fazer parte do quarto quadrante desde o primeiro momento que eu frequento um evento nesse ambiente. Ser investidor. Aprender a investir bem o seu tempo nas pessoas certas. Quem é uma pessoa certa para mim? Não é o valor. Uma pessoa certa é aquela que responde positivamente aos estímulos que eu dou.
Pergunto para a pessoa, olha, eu estou procurando pessoas, depois que eu mostro o plano, que querem sair de 150 pontos pessoais para 10 mil. Sabe, mover. Quando eu movo 150 pontos, eu me qualifico segundo a regra da Amway hoje. Nosso objetivo é fazer muito mais que isso, né? Mas, no mínimo, isso já te qualifica, te ativa. Então, eu digo, no primeiro dia do mês, você tem que mover 150 pontos no Brasil. E no último dia do mês, tem que terminar com 10 mil. Eu procuro gente que está enxergando isso, querendo isso. Os demais são bem-vindos. Quer ser só consumidor, ótimo. Quer desenvolver isso mais ou menos, sem problema. Mas quando eu encontro uma pessoa que fala para mim, eu quero sair de 150 pontos e chegar em 10 mil, aí eu me preparo para ajudar essa pessoa, para orientá-la corretamente, como que ela faz a boa gestão do seu tempo, dinheiro e esforço. Eu acho que é disso que trata, viu, Sônia e amigos, essa grande oportunidade. Se a gente criar um foco e usar o tempo produtivo nosso, que a gente seleciona, né? Vou trabalhar 2 horas por dia, das 8 às 10 da noite. A minha grande patrocinadora e amiga pessoal, a Valquíria Rosa, lá dos Estados Unidos, né, Esmeralda no Brasil, ela e o Vonei diziam assim, de dia eu trabalho para pagar contas, à noite eu trabalho pela minha liberdade. Então, ela é uma grande empresária lá em Orlando e na Flórida Central, tem uma empresa grande, movimenta muito, livre, já tem uma estrutura moderna de negócio tradicional, mas é uma grande esmeralda no Brasil e uma grande líder nos Estados Unidos. Ela trabalha no negócio dela. Ela move seus ativos tradicionais, colocando todos os princípios que a gente aprende aqui no negócio tradicional. Eu trabalho de dia, algumas horas, mas à noite ela mostra esse plano para ajudar alguém a trabalhar pela liberdade. Então, esse é o resultado que eu procuro. Ou seja, empreender com qualidade, com essa parceira maravilhosa, com os produtos incríveis que a companhia tem. Essa é a visão que eu tenho. Porque os resultados que a gente já obteve em praticamente aí 13 anos de negócio, todos os meses ganhando, imagina, qualificamos o primeiro mês, todos os meses, a Amway nunca atrasou um único dia, e nunca me pagou depois do dia 15, sempre antes. Quer dizer, como é que eu vou procurar outra empresa para ser parceira, né? Então, eu deixo aqui essas primeiras falas, mais ou menos 20 e poucos minutos, tá, Sônia? Conforme eu prometi, e fico à disposição dos amigos que eventualmente queiram contemplar uma pergunta ou outra, e da melhor maneira possível, com toda a transparência do mundo, eu vou procurar colaborar e contribuir com todos vocês aí. Mas fica aí o meu agradecimento novamente a todos vocês pelo exemplo que cada um de vocês tem dado a dezenas, centenas ou milhares de pessoas através desse negócio. Que nós façamos disso, continuemos a fazer disso uma missão, ter um propósito de transformar a vida nossa e a vida de tanta gente. Prazer, viu? Muito obrigado, Marcos, e peço a todos que abram seus microfones e vamos dar uma grande salva de palmas por essa brilhante apresentação. Brilhante. Parabéns, simples. Aqui a gente vai seguir, à medida que você for levantando a mão, eu vou estar anotando, mas eu gostaria, primeiramente, de fazer uma pergunta para você, que é uma pessoa bastante organizada, que se organizou aí desde pequenininho, que aprendeu a ser organizado, né? Como é que você se organiza? Dá algumas dicas aí para a gente de como tudo isso vem de uma experiência desde pequenininho, como você falou, e como que hoje você faz a organização para ter esses resultados que hoje você tem na Amway? Legal. Sônia, eu desde muito tempo, eu criei métodos, ferramentas. Diz que o homem se diferencia dos animais, entre tantas coisas, porque usa ferramenta. Poucos animais se treinam, poucos. Um macaco para mexer uma ferramenta e tal, né? O cientista brinca com esses animais. Mas nós, animais pensantes, temos que usar ferramentas. Eu vou dar uma dica aqui, que eu sempre apresento, né, como uma ferramenta simples, básica. Tá? Eu a desenvolvi baseado naquilo que eu aprendi com outros e para mim funciona muito. Eu criei um documento que eu chamo de CAS, Quadro de Atividade Semanal. Depois eu te mando, Sônia, e se você quiser compartilhar com os amigos, eles vão comparar esse com ferramentas parecidas e fazer o melhor uso, tá?
Esse CAS, ele é dividido em uma página, uma folha simples. Se eu estivesse aqui no jeito, eu já ia mostrar, mas está aqui do lado. Eu faço eletrônico hoje, mas eu impresso, imprimo, mando para as pessoas. Então, em PDF. Ele tem o quê? Os 7 dias da semana e todos os dias da semana. Os dias da semana e os 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite. E ele já está formatado em quadros. Então, eu uso essa ferramenta para tudo. Quando é domingo à noite, eu já reviso o meu CAS da semana seguinte. É muito básico, muito simples, pode fazer eletronicamente, tá? Para quem gosta, mas quem quiser usar um papel e caneta, a lápis, pode fazer. Então, o que eu faço? Então, na segunda, hoje é segunda. Amanhã, terça, às 10 da manhã, eu tenho uma audiência num cartório de registro de imóvel aqui em Várzea, com o tabelião de um cartório de Jundiaí. Estou dando um exemplo, tá? Mas já está desde a semana passada, está lá escrito no meu CAS. É uma agenda, mas ele é uma agenda estratégica, tá? Porque você consegue enxergar os 21 períodos da semana. Manhã, tarde e noite de 7 dias. Se você, qualquer um de nós na sala, só usar essa ferramenta, você maximiza a sua produtividade. Porque você enxerga todos os espaços em branco que você tem para preencher. E agora eu vou trazer essa ferramenta para o negócio da Amway, tá bom? Quando eu vou fazer um P7 com alguém com quem eu vou trabalhar, sabe, na profundidade, aqui está a Sônia, ela patrocina pessoas e vem trabalhando as 3 linhas principais, ajudando lá embaixo o último que entrou, que foi ela que trouxe. Isso nós aprendemos no negócio. Trabalhe profundidade com uma pessoa nova, o mais experiente com o menos experiente. Construa o tape router, a raiz principal. Quando a gente faz isso, eu uso essa ferramenta que eu pego o meu CAS e pego dela e comparo. Eu falo, olha, quais são os horários teus que estão livres e somo com os meus. Então, eu acho lá 2 horas dela na quarta-feira, 3 da tarde. Eu olho no meu, eu também estou livre. E a gente marca esse horário para nós prospectarmos alguém à distância, pelo Zoom. E aí, a gente vai, liga para uma pessoa, eu passo o meu endereço Zoom, ou outro qualquer como esse que nós estamos usando aqui, não é? E digo, olha, naquele horário, eu, aquela pessoa e o convidado vamos bater um papo à distância. E eu tenho feito isso nos Estados Unidos, tenho feito isso lá em Portugal, Espanha e no Brasil inteiro. Quer dizer, eu consigo ser produtivo sem sair de casa, sem investir tanto tempo que eu não tenho ou não quero pôr nisso, e consigo ser produtivo. Então, eu diria que essa primeira ferramenta, que é o quadro de atividade semanal, quando você aprende a usá-lo e fazer isso regularmente, você vai poder ter 3 fichas dessas já para as 2, 3 semanas seguintes. Vamos dizer, nós vamos ter seminário, né? Vocês têm seminário. Quem está ativo nisso já pega o CAS daquela semana e já marca lá, aquele sábado, aquele domingo, ó, seminário. Quando alguém falar com ela qualquer coisa, ela vai olhar o CAS dela, falando, não, eu tenho evento nesse dia. Estou comprometido. E eu sempre vou terminar a sua pergunta dando um conceito que eu aprendi há muitos anos com um grande professor. Ele falava, sabe o que é um evento? Se vocês quiserem escrever essa definição, vai ajudá-los. Um evento é um fato futuro que gera compromisso. Isso é um evento. Quantos eventos você tem no seu CAS, no seu quadro de atividade semanal? Um evento é um fato futuro que gera compromisso. Qualquer um de nós que usar essa ferramenta simples, básica, ela só é didática, por isso que ajuda o uso metodológico. O cara tá pulando a janela agora. Né? Oi? Bom, está respondido, Soninha. Espero ter contribuído de maneira positiva. Depois eu te mando esse impresso. Perfeito, foi Ainda fantástico. hoje eu te mando esse impresso para você colaborar e dividir com alguns amigos, tá? Com certeza, obrigada. Eu agradeço e já publico no grupo. Antes do Mário Fake, que é o Djalma, tem a Gislaine que tentou falar com a gente durante a apresentação. Fique à vontade, Gislaine. Tá sem som, libera. Precisa abrir o microfone. Desculpa. Então, eu estou aqui em Portugal, né? E tive o enorme prazer de receber o doutor Marcos e a sua esposa aqui na minha casa, na minha humilde casa. Fizemos aqui para ele um bacalhau, né? Que não podia deixar de fazer, né?
E, sim, são pessoas maravilhosas, com quem eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Tem sido meu porto seguro aqui em Lisboa, porque aqui a vida é complicada, é difícil. Aqui é um corre. E eu tenho aprendido demais. E eu me sinto privilegiada, doutor Marcos, em ter você como empreendedor na minha vida e que me inspira e que me faz ser confiante no meu futuro na Amel. E eu espero crescer, sabe, ter tudo isso aí que você falou, né? Inspirar, simplificar e acelerar Acelerar. daqui para frente. É o que eu quero. E os meus 150, eu quero que vira 10 mil. Uhul! É isso aí, querida, conte comigo. Obrigada, eu que agradeço tudo que tem feito por mim, pela atenção, por tudo. Muito obrigada. Maravilha, obrigado a você, minha amiga, pela confiança. Valeu, Gislaine. E o próximo aqui é o Mário Bezerra Fake, chamado de Djalma. Djalma. Boa noite, Marcos. Me ouve bem? Muito bem, obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer não só por todos que estão aqui escutando você disponibilizando esse tempo, né? Para mim também me inspirando, me dando umas lapadas, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Moro no Nordeste, tive o prazer de conhecer Portugal e o negócio me foi apresentado em Portugal e talvez ali naquele momento eu não era o alvo e de todos que estavam lá naquele dia eu sou o único que está no negócio até hoje, né? Quero me inspirar no que você disse, gostei muito, né? Você é uma pessoa de sucesso e você foi diferenciado porque você começou diferente da maioria das pessoas, você começou se alimentando dos áudios. Então isso é fantástico. Eu queria saber, quando você começou esse negócio nos Estados Unidos, foi depois que você qualificou a platina, que você fez um negócio lá, ou foi antes, certo? Qualificou platina no Brasil, e a outra é como é que você faz com sua experiência, com os acertos e erros, para mostrar o plano para aqueles amigos que o problema não é dinheiro, né? Como é que você aborda, como é que você lá? Eu tenho um amigo que o poder aquisitivo dele, a renda ativa já é alta, ou ele já tem um negócio bem pequenininho que dá uma renda passiva. Então, essas duas perguntas. Quando você começou o negócio nos Estados Unidos, você já era platina no Brasil, e aqui no Brasil, aqueles amigos que já têm um poder aquisitivo, né, bacana. Se você demora um pouquinho, você vai escutando as necessidades, qual é a estratégia? Você vai logo esbaforido de uma vez, logo mostrando o plano, que eu acredito que não seja. Não. Obrigado, João, pelas duas perguntas. Eu vou tentar ser breve, são ótimas perguntas, tá? Primeiro, sim, quando nós nos conectamos com a AMA nos Estados Unidos, já estávamos qualificados a platinas. Foi até interessante que nós estivemos no nosso primeiro evento de liderança foi no Canadá. E quando nós estivemos lá por 4, 5 dias, da primeira viagem nossa e tal, nós estendemos a viagem para os Estados Unidos. Nós temos parentes ali que a gente de vez em quando ia visitar, e aí estendemos. E nessa ida a Nova York, muito frio, né, o evento de liderança sempre acontece final de novembro, começo de dezembro, nós fomos para lá. E eu acabei pegando uma gripe ali no Canadá, e foi interessante, lá em Toronto, muito frio e tal, eu acabei indo para Nova York, cheguei muito doente, eu fiquei acamado por uns 3 dias. E eu aproveitei esses 3 dias para poder pôr em prática a ideia de termos um negócio lá. Nós comunicamos a nossa linha ascendente, que inclusive estava no evento, e eles aí, através de uma das maiores lideranças do Brasil, que é o Fábio de Souza Neto, ele indicou essa nossa patrocinadora lá, que é a Valquírio Volney, muito conhecida de todos, porque ela é tradutora de muitos palestrantes ao longo dessas décadas aí no Brasil, então muita gente já ouviu a voz dela em alguns áudios aí traduzidos. E aí, a gente tem a oportunidade, então eu já era platina. Poderia ter me conectado antes, sim, é que a cultura da época não trabalhava isso. Hoje eu sempre digo, você acabou de cadastrar no Brasil, eu faço a mesma pergunta que o Tim Foley fazia e ensinou a fazer o tempo todo. Você cadastrou aqui? Maravilha. Você conhece alguém que mora lá na Flórida? Todo brasileiro conhece alguém que mora lá, porque eu já poderia ter iniciado as indicações desde o primeiro dia, mas a gente não tinha essa visão global. Então, acabou que, coincidentemente, nós propusemos o cadastro lá quando já éramos platinas. Mas eu recomendo àqueles que se qualificam, ou seja, hoje as regras mudaram. Para ter um contrato nos Estados Unidos, você é obrigado a ter o CPF americano, que é o Tax ID.
tá? O ID number. Se não tiver esse CPF, você não consegue mais fazer o cadastro como empreendedor. Como platina, ok, e você pode, sim, como platina, você já pode ter um negócio múltiplo. Aí eu estou a linha ascendente e vai explicar. A segunda pergunta, que eu acho bacana você fazer, porque as pessoas tendem a pré-julgar o outro por poder aquisitivo. Nós ouvíamos também do Tim Foley a seguinte orientação: sempre contate pessoas do seu nível de motivação e resultado acima. Procura fazer isso. Contate todo mundo, não pré-julgue ninguém. Eu nunca pré-julgo, eu pré-qualifico. Então, mesmo uma pessoa milionária, olha, eu já cadastrei gente na rede que, de vez em quando, vai trabalhar de helicóptero, o próprio helicóptero. Nós temos heliporto no meu condomínio, e tinha um rapaz lá que ele ia, de vez em quando, vinha e voltava de helicóptero. E eu cadastrei essa pessoa. Como é que eu fui falar com ela? Do jeito que eu falo para qualquer pessoa. Falo, você que tem uma estrutura de vida fantástica. A ideia de você ter o faturamento, presta atenção, o faturamento de um Walmart, te interessa? Eu não sei se você tem. Eu não sabia do negócio da pessoa. Vamos dizer que eu tenho mais uma noção. Eu sempre vou jogar lá em cima. Você ser titular do faturamento. Vamos baixar um pouco, não Walmart, vamos dizer uma rede de supermercados da região. Eu chego para a pessoa, vou dar um exemplo aqui. Aqui tem Ricoh, é uma rede de supermercados gigante. Eu falo, olha, você já pensou, se você pudesse ter o faturamento do Ricoh e o lucro, o que você acha? Te interessaria? É uma pergunta simples. E eu estou falando demais, Mário? Não, né? É possível? Nós conhecemos líderes, o Mário convive com líderes que na sua organização fatura 2, 3 bilhões de dólares. Quer dizer, é possível a gente conversar com alguém que tem um poder aquisitivo, mas tu tem que elevar a régua também no contato. E aí a pessoa fala, claro que eu gostaria. Ele é empreendedor. Eu fiz uma reunião, agora, eu tenho feito algumas reuniões de mentoria, um grande mentor aqui da região de São Paulo, muito conhecido, né? Não vou dizer o nome, mas é uma pessoa muito, muito experiente, muito influente. Eu tenho a oportunidade de participar semanalmente de algumas sessões de mentoria. O cara é bilionário, tá? E é usuário do nosso produto. Ainda não se interessou em empreender, mas eu não deixo de prospectar, viu, Djalma? Eleve a régua. Eu vou falar de uma pessoa bilionária que dirige um carro de 400, 500 mil reais, que ele pode ganhar 10 mil reais a mais por mês. Dá trabalho chegar à prata. Vou deixar claro para todo mundo aqui, ninguém chega à prata, platina, etc., sem esforço. E essa pessoa bilionária, ela tem que enxergar a oportunidade. Quer ver outra forma de abordar? Eu falei, quantas pessoas das suas empresas você conseguiria trazer para o mesmo ambiente que você vive? Quantas pessoas do seu quadro de parceiros, de colaboradores, frequentam o mesmo restaurante que você? Eu pergunto com toda sinceridade. Se ela falar que nenhum, eu falo, olha, é porque você não quer que elas participem ou porque elas têm um poder aquisitivo menor. Se você pudesse trazer para o seu ambiente 5 ou 10 pessoas para ter o estilo de vida que você tem hoje, te interessa? Talvez no seu negócio tradicional você não consiga. No máximo, ele vai ter diretor executivo, gerentes, etc., bem remunerado. Mas dificilmente. E olha, e esse grande empreendedor que eu estava dizendo com que eu tomo consultoria, ele fala que o único objetivo dele, quando ele adquire uma empresa e bota a mão para ela progredir, ele deixa claro, fala, olha, o meu único objetivo é orientar vocês a pedirem demissão. Ele é o único objetivo que eu tenho. Que vocês produzam tanto, aprendam tanto para ter seus próprios negócios. E nenhum de vocês é insubstituível. Eu quero que vocês vençam e deem espaço para outras pessoas exercer a mesma capacidade aqui na minha companhia. É uma visão de mundo diferente do empreendedorismo. Então, por isso que eu digo, dá para contratar pessoas de qualquer nível socioeconômico, mas você precisa falar no nível dela. Não é no resultado que você teve, mas é no resultado que elas querem ou precisam ter. Basicamente é isso, viu, Djalma? Em linhas gerais. Respondido, Djalma.
Sim, senhora. Eu tinha só uma pergunta em cima, mas eu não sei se eu vou perguntar, porque quando eu vou perguntar. Quando você falou do patrocínio aí lá nos Estados Unidos, mas um patrocínio direto, mas nos Estados Unidos também posso fazer um patrocínio internacional, como eu patrocinei um amigo meu, né? Eu sendo Desde o primeiro patrocinador dia. internacional. Ah, tudo bem, ok. É porque quando você Desde o falou que primeiro o dia, com a CPF, linha ascendente, eu te ou ser, orientar. ou ser platino que ganharia e participaria, né? Dos ganhos lá com seus local. Mas tudo bem, muito obrigado e parabéns, e você me inspirou mais um pouquinho nessa noite, viu? Muito obrigado. Obrigado a você pelas perguntas. Fantástico, obrigado pelas dicas aí, Marco. Uhum. E a gente acredita que esse seu mentor deve conhecer a Emo, porque é uma forma de atuar que a Emo tem, né? E o próximo seria o Mário Bezerra de verdade. Mário, sua pergunta. Seria ou será? Será melhor. Marco, Será? bom te ouvir, hein? Gostoso ouvir você, pela facilidade que você aborda os temas e a experiência que você tem dentro do negócio. E matei saudade vendo você falar aí. Mas eu não Obrigado. quero falar muito, não. Eu prefiro que você fale. Por favor. Mas você falou da tua linha ascendente, Rogério e Beatriz, Marco Antônio, o outro não me lembro. Valson e Norma. Valso enorme. Eu Meus conheço menos diretos. eles. Mas o Rogério e Beatriz e o Marco Antônio estão na minha lista aqui para convidar para participar desse nosso. Eles são Nossa. ativos, né? O Rogério e Beatriz são 100%. Hoje mesmo eu fiz um P7 com ele. Estávamos falando de negócio na Itália, a gente está lá iniciando a atividade, a minha linha ascendente comigo lá na Itália, reiniciando, que tivemos experiência lá no passado, mas enfim, fiz P7 com ele. Ele é um cara super ativo e ele é a alma da Emory, né? o Poucas pessoas, Rogério né? é espetacular. Espetacular. Bom, mas você falou uma coisa aí que eu gostei, viu? Eu nunca tinha ouvido falar desse jeito, então eu gostei que você falou que só pode ser melhorado o que pode ser medido, o que é medido. Pode E ser você melhor. também falou que o ser humano aqui, ele nesse negócio, ele investe 3 recursos, que é o tempo, o dinheiro e o esforço. Uhum. Eu tenho muito claro para mim o tempo. Eu estou falando de você, do seu tempo. Você disse quanto que você dedica no seu tempo, quanto que você dedica na advocacia e quanto você dedica no negócio. O dinheiro que a gente investe, você não precisa dizer para mim que o dinheiro que a gente investe é praticamente nenhum no nosso negócio. Mas eu queria que você explicasse a questão do esforço. Tá. O que você coloca nesse item e como é que você mede? Então, tá. Eu queria falar um pouquinho do dinheiro antes. Tá bom. Porque a gente, sim, tem que investir nesse negócio, na minha humilde opinião. E vou dizer por quê. Talvez aí que resida, eu por muito tempo disse às pessoas que não precisava investir, que era muito mínimo, eu mudei essa fala. Nenhum negócio que de fato vai ser respeitado não tem necessidade de investir. A diferença é o retorno, né, Mário? É o ROI, é o retorno. Eu sim invisto. Quanto custa uma convenção? X. Tá? X. Para o casal ficar 3 dias no hotel, bem. Eu sempre digo que ir para a convenção é um privilégio, é um prêmio que você tem que se dar. Então, eu e a Anil investimos, sim, dinheiro o tempo todo. Eu já sei quanto eu vou investir, mas eu sei também da onde vem a receita. Por isso que eu digo que é investimento, se me permite, tá? Deixar claro que é um investimento. Tá certo. Mas chega uma hora que o retorno é muito maior que o investimento, como toda empresa. Quando o empresário tradicional compra uma máquina nova, faz uma viagem, paga uma mentoria, ele está investindo. Mas não quer dizer que esse investimento é maior do que eu tenho de retorno naquele momento. Às vezes ele investe 10 mil, mas já retorna 100 mil, na tradição normal. Então tem que fazer investimento e nós temos que ajudar as pessoas novas a desenhar esse investimento de dinheiro. Olha, isso você precisa investir. Quer ver? Todo dia 1º, eu recomendo que a pessoa invista algo em torno de R$ 1.200. 1.300, todo, não, eu já falo para ela, é o mesmo dinheiro que ela tem que guardar para reinvestir no começo do mês. Só que ela vai fazendo o quê? Ela vai disponibilizando esse produto para a sua carteira de clientes e vai recuperando o dinheiro. Então, tem investimento, tá bom, Mari? Tá bom, perfeito. Fica a dica, ok? Fala de esforço, então. Esforço tem a ver com energia, com intensidade, como eu disse lá atrás. Com que intensidade eu me esforço para isso dar certo? Vou dar um exemplo.
Uma pessoa, eu falo, olha, nós vamos ter... Quando que é o próximo seminário dessa organização? Ou um dos? Para me dar um exemplo. Do Da nosso sua organização. Dezembro, no domingo, 8 de Domingo. dezembro. Domingo, 8 Dia de 8. dezembro. Então, essa organização, nós também vai ser dia 8 de dezembro, da nossa organização. Então, a pessoa só vai participar desse seminário se ela fizer esforço. Percebe? Ela tem que tomar a decisão de não fazer outras coisas, não é a quantidade de tempo. Que tempo ela vai viver de um jeito ou de outro, mas ela tem que fazer o esforço para superar, sabe, o familiar que não quer que ela participe. Se é presencial, ela tem que se conduzir até aquele lugar. Isso que eu chamo de esforço. Então, é um recurso que cada um de nós tem. Para que eu vou... se eu estiver doente, incapacitado, não posso sair da cama, eventualmente eu tenho menos capacidade, menos esforço para colocar no negócio. Eu não vou poder desempenhar igual aquele que tem mais facilidade de locomoção. Só para dar um exemplo. Tendo consciência de que é necessário direcionar esforço para realizar, a gente vai para frente. Quer ver outro exemplo? Nós somos recomendados a praticar o passo 7, aconselhamento. É necessário que eu faça um determinado esforço, né, de organização para poder ligar para o meu ascendente, requisitar dele, e ele, na mesma medida, vai fazer o esforço de me atender. Então, esse nível de decisão é que eu digo que é o esforço. Se a pessoa tiver consciência de que quanto mais esforço ela colocar, decisão e energia no negócio, maiores serão os resultados. É essa a atenção. Esforço é um pouco sinônimo de disciplina, de aplicação, percebe? Então, nós temos que ajudar as pessoas a entender que todo resultado demanda esforço, demanda empenho. Tem que ter consciência disso para não achar que o negócio vai acontecer por si só. Imagina, eu ficar esperando que o grupo que eu já patrocinei me leve a alguma qualificação. Eu tenho que pôr o meu esforço em ajudar o novo na profundidade para levar conhecimento especial para quem acabou de entrar, para que ele impacte toda a organização. Põe fogo lá embaixo. Esse é o esforço do líder mais experiente com menos experiente. Então, é esse nível de empenho que eu chamo de um atributo, é um recurso que nós temos que aproveitar bem, porque, como todo recurso, ele acaba. Chega uma hora, o meu pai já não consegue, com 90 anos, fazer as coisas que ele fazia quando tinha 50. Percebe? Ele já não consegue ter mais esse empenho. Ou seja, qual é o esforço dele? Levantar a colherzinha, comer, né? Tranquilinho, assistir um programinha lá, um futebolzinho. O mais vai fazer o esforço para sair da cama, para se movimentar. Nós temos oportunidade de nos esforçarmos um pouco mais. É isso, meu amigo. Muito obrigado, bem colocado, do jeito que você colocou, achei ótimo. Muito bem, Maravilha. obrigado, Marco. Obrigado a você. Marco, perfeito. E o próximo aqui, que fará a pergunta, é o William. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Me escuta direitinho? Tá Claro, escutando? perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Rapaz, você tem muito conhecimento, pelo amor de Deus. Muito obrigado. O que está sendo agora, graças a Deus, agradecer a Deus e essa oportunidade que Ele está nos dando a você, porque você também está se doando. E, muito, muito, muito bacana. Uma primeira parte seria essa. Eu gostaria de perguntar, que você tem uma experiência, vamos dizer, nesse negócio internacional. Você falou de uma coisa aí nos Estados Unidos que precisa para poder realizar um negócio aí nos Estados Unidos. Seria ter aquele social, né, security number, né? Não é esse? Não, Tax ID. Security Number é a identidade, não é obrigado a ter para ter um negócio lá. Porque com esse Social Security Number, eu tive a oportunidade de ir lá e abrir uma conta no banco e tal. Não seria a mesma coisa? Não. Perdão, eu vou responder porque é uma pergunta que não tem a ver com o negócio, Sim. mas pode ser aproveitado. O Social Security, que é a sua identidade nos Estados Unidos. Quem tem o Social Security, automaticamente tem os demais documentos.
Ele já é um contribuinte, ele já tem o CPF americano, que o próprio Social Security já responde por isso. Mas nós, estrangeiros, podemos ter apenas o Tax ID, sem ir lá. Você pode tirar um Tax ID desde que prove que você tem uma atividade. Eu vou dar um exemplo. Para eu conseguir o meu Tax ID na Itália, o que eu fiz? Eu mandei a minha documentação para o consulado italiano. Eu posso responder isso, né, Mário? Acho que não é nada complicado, mas é real, é uma experiência boa, né? Eu, como advogado, aprendi muito nessa área. Fique à vontade, Marco. Então, tá, com todo o respeito, talvez eu seja uma das pessoas que mais entende de Amway, lá em Portugal, a parte técnica, tá? Não falando do negócio, não, que tem grandes líderes, diamantes e tal, que eu não vou nem me comparar jamais. Mas, em termos de entender a dinâmica de organização e regulamentação, particularmente eu sou uma das pessoas mais experientes, por dever de ofício, tá bom? Não é nenhum mérito, eu me esforcei, aprendi e eu aplico. Então, eu mandei um e-mail para o consulado italiano de Lisboa. Olha que interessante, estou fazendo aqui já uma gratidão à companhia também. Eu mandei e eu precisava justificar. Como é que eu justifiquei? Eu disse, olha, eu tenho atividade em Portugal, está aqui meu registro, meu contrato com a Amway, está aqui até algumas faturas que eu pude fazer antes, estou registrado. E eu quero praticar o mesmo negócio com a Amway da Itália, endereço tal, documento tal, CNPJ tal da Itália. Eu quero desenvolver. Então, eu quero fazer vendas online. E mandei. Em 3 dias me deram o meu código fiscal. Então, tem gente que, às vezes, cria um problema enorme por desinformação. Nos Estados Unidos, tem que ter o Tax ID. Sem ele, você não é um contribuinte, você não consegue se cadastrar no sistema. Pode recomendar, ser patrocinador internacional, etc. Claro, e quando fala de negócio, pelo amor de Deus, converse com a linha ascendente para ver se é o seu momento de ter um negócio em outro país ou não. Às vezes não é o momento adequado, é melhor só indicando para alguém local lá fazer o trabalho local. E você vai ter benefícios de liderança lá na frente. Mas, se chegar a hora que você quiser fazer, tua linha ascendente vai estar preparada para te orientar tecnicamente quais são os caminhos, as obrigações que está envolvendo isso. Por isso eu consegui ter negócio em alguns países, mas também ser ativo naqueles países, né? Exemplo, Estados Unidos, como no Brasil, você tem uma pontuação mínima para ser ativo e ter direito a ganhar bônus da rede. Se você não está lá, você não consegue consumir. Como é que você faz, então? Prospecta e tenha clientes cadastrados. Para eles fazerem compras, a pontuação é tua. O lucro, pequeno lucro, a companhia manda para você, etc. Então, é por isso que eu falei do Tax ID, tá bom? Fundamental. Não é a única forma de já ter negócio lá, mas a tua linha ascendente, a de cada um na sala, vai te orientar corretamente quais são os caminhos conforme for o mercado. Legal. Muito boa a explicação sua. Agora eu gostaria de ver como esse nosso negócio é um negócio de relacionamento. A gente tem parentes e amigos no exterior. O que você, assim, ligeiramente, aconselharia a fazer com essas pessoas? No caso, teria que abrir aí tem que conversar com o patrocinador, alguém que possa orientar isso. Mas aí diga assim, supor, tem parentes lá no exterior, tem gente, eu tenho amigos na Austrália, na Islândia e parentes na Alemanha e no Canadá. Aí, como que eu poderia, assim, uma sugestão assim rápida, de pelo menos contactar eles, ou que eles fossem, igual você falou aí, tipo, apenas eles querem consumir. Como que eu poderia ligar isso daí, fazer esse link? Teria que fazer esse Texas ID no país? Então, vamos lá, são duas coisas, né? Eu vou responder, assim, em linhas gerais, porque não é nenhuma orientação de linha, não é estratégia, tá bom? Eu vou dizer o que, na prática, qualquer liderança, eventualmente, vai dizer o que eu vou dizer. Veja bem, você está no Brasil, tem um negócio ativo aqui, conhece alguém lá na Austrália. Primeira opção, a primeira, é pensar na pessoa, nunca na gente. Eu aprendi com a minha linha ascendente isso. O importante é o que é bom para ela, não o que é bom para você. Para você vai ser de qualquer jeito bom, seja um caminho, seja outro. Então, sempre procure saber o que a outra pessoa quer. Isso é prático em qualquer tentativa de abordagem e qualificação. Ela quer ser só consumidora? Se é isso que ela precisa, isso vai dar a ela um benefício?
primeira coisa é atendê-la como consumidora. Até porque estamos falando de um movimento específico. Não estamos falando de um negócio para a vida inteira. Nem sei se ela vai comprar de novo. Então, atende a pessoa para ter o privilégio de adquirir produtos da Amway o mais logo possível, segundo a vontade dela. Vai comprar 2 ou 3. Então, para mim, não faz menor diferença se eu vou ganhar, deixar de ganhar. Quem vai ganhar é ela. E eu vou ganhar já a satisfação de saber que ela está usando a mesma coisa que eu uso aqui. Agora, como fazer isso? Você vai conversar com a tua linha ascendente, eu garanto que até chegar no seu diamante, ele vai ter uma resposta para isso. Ele conhece alguém que tem um contrato lá, que pode dar esse atendimento para essa pessoa. E até, isso é importante, dizer a ela, para que comprar como cliente, se você que está à distância tem a oportunidade de comprar com descontos, como nós fazemos no Brasil. Aí pode ser que ela decida, pode ser, é outro caso, já está avançando, que ela queira ser empreendedora lá. E aí você pode ser o patrocinador internacional dela. O teu diamante ascendente, o teu esmeralda, o teu líder ascendente, que tem experiência e conexão com aquele país, vai encontrar alguém que desenvolve lá na linha dele, porque aqui nunca sair por aí catando papel no vento, né? E ficar pegando, entra em contato pela internet e descobre alguém que tem contrato lá. Eu já vi muita gente fazer isso. Quando eu comecei a fazer negócio na Espanha e Portugal, eu esperei, vou falar uma coisa particular, quase 3 anos para ser o momento certo e a minha linha ascendente falar, agora é o momento certo para a gente fazer isso em bloco. E nós cadastramos juntos lá cerca de 80 pessoas em menos de 90 dias. Mas em bloco, ou seja, um trabalho bem feito. Se eu tivesse feito o que muitos fizeram por desinformação e buscar qualquer linha ascendente que conheceu não sei aonde, já conseguiu um cadastro e daqui a pouco a tua linha ascendente fala, poxa, você está lá agora sem o nosso apoio? Por desinformação. Então a gente, né, Mário, tem que respeitar a linha ascendente acima de tudo. Não faça nada sem que a sua linha ascendente conduza esse processo para você. Seja de ter um cliente, seja de ter um negócio naquele país, segundo as regras de cada país, que é tão diferente. Tem negócio na Inglaterra, gente, completamente diferente tecnicamente. A legalidade da coisa não é a simplicidade aqui do Brasil. Do Brasil é uma maravilha, né? Se eu tenho um CPF, faz um cadastro e pronto, tem 1 ano e pouco valendo. Não é assim em outros países, não, tá? Então, eu digo, a tua linha ascendente vai te orientar qual é a regra de cada lugar e qual a melhor estratégia. Pô, legal, muito obrigado. Muito, muito bem explicado, muito agradecido. Gratidão mais uma vez. É um prazer. Obrigado pela pergunta, William. Muito obrigado, Marcos, por toda a sua apresentação, as suas respostas aí, o seu tempo, a sua disponibilidade, né? E eu peço a todos que novamente deem uma salva de palmas ao nosso palestrante. Que foi Grande Marco. Obrigado, Marco. Parabéns a todos. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado mesmo. Agradecer e... Amanhã nos falamos, Gi. Tá joia. Aguardo. Secadinho. Parabéns. E a gente vai finalizando, então, a nossa apresentação de hoje, porque temos participantes de Portugal aí, e que a gente sabe que a hora já vai à frente. O sono está chegando. Exatamente, amanhã está chegando aí. Ok? Muito obrigada.